falar sobre o romance policial O Legado de Capitu, lançado em 2017 como e-book. Agora sai em edição impressa. A gente vai falar com o autor desse livro, o Flávio Aguiar. Ele que é poeta, crítico literário, jornalista, professor aposentado da USP e, por muitos anos, colunista nosso aqui na Rádio Brasil Atual. Olá, Flávio. Guten Morgen ou Guten Tag. Que horas são aí? Tudo bem, Flávio? Guten Morgen, Guten Tag. Aqui para mim, aqui já é de tarde. De todo modo, bom dia para os teleouvintes aí da Rádio Brasil Atual, do jornal e também da TVT, né? E é um grande prazer estar de novo falando contigo aqui, com toda a equipe, tá? Para começar, eu vou mostrar aqui a capa do livro, olha aqui, ó. Sim. Essa é a capa do livro que vai sair, tá certo? O Legado de Capitu. Que delícia poder pegar no livro, né? Isso que eu queria que você falasse, Flávio. A gente lembra do lançamento do e-book, né, pela internet, a gente conversou aqui no Jornal Brasil Atual, agora essa edição impressa, no momento exatamente em que a automação, digitalização está se acelerando por causa da pandemia, mas o velho e bom livro que a gente pode pegar, manusear, é tão importante, né? É um prazer incrível, não é, Flávio, para você? Eu sempre digo que enquanto a gente tiver dedão, né, na mão, o livro não vai morrer. Porque o livro tem cheiro, tem peso, né? Ele tem esse ar assim de tarde de sábado ou tarde de domingo, que a gente senta para ler, descansando numa cadeira, né? E realmente, embora, claro, a internet tem suas vantagens também, o livro virtual, até mesmo do ponto de vista de preço, por exemplo, mas nada substitui realmente o bom peso do livro. Quanto ao romance em si, olha, eu vou reiterar assim, algumas coisas que eu já disse a respeito dele. Ele é uma espécie de negativo, aliás, uma palavra que está em desuso, né, o negativo fotográfico, porque quase não existe mais também. Ele é uma espécie de negativo da minha vida, porque o detetive improvisado da história, que é o professor Wolff, ele tem o meu nome materno, ele era uma espécie de negativo de mim. Quando da ditadura no Brasil, eu tive que fazer uma opção, ficar no Brasil ou sair para o exílio. Eu estava relativamente perseguido e eu tive que fazer essa opção. E eu digo relativamente porque eu nunca fui da luta armada nem nada, mas quem era opositor do regime sempre tinha algum problema de perseguição. Eu tive que fazer essa opção, sair do Brasil ou ficar no Brasil. Eu que fiz a opção de ficar no Brasil. Mas eu sempre me perguntei o que seria da minha vida se eu tivesse feito a outra opção, sair do Brasil. E, de certo modo, o professor Wolff fez isso, né? Ele viveu no exílio aqui em Berlim, nos anos dourados de Berlim também, que não existem mais, e depois, da velhice, ele volta aqui para Berlim, assim como o Dom Casmurro, do Machado de Assis, quer reencontrar os sinais, os símbolos da sua adolescência, da sua juventude, da sua primeira maturidade, né? E, de repente, ele se vê envolvido num imbróglio de crimes, de neonazismos, de sonegação de quadrilhas de sonegação de impostos e outras coisas mais, né? E ele recebe a tarefa, digamos assim, de decifrar uma mensagem. Um jornalista sequestrado no Brasil que investigava um crime que aconteceu assim há dezenas de anos atrás em Porto Alegre, ele deixa uma mensagem dirigida para ele, para o professor, falando que para saber o que tinha acontecido era necessário entender o legado de Capitu, a personagem do romance Dom Casmurro de Machado de Assis, uma das grandes personagens femininas da nossa história literária, um enigma, né? Tem aquela célebre questão, traiu ou não traiu Dom Casmurro, traiu ou não traiu o Peitinho, que era o nome dele, né? Tem toda a aventura do ciúme e tudo isso, né? E ele, inclusive, se pergunta para um policial da ABIN que o procura, diz, mas por que procurar a mim, né? Está cheio de especialistas de Machado de Assis aí no Brasil. Por que procurar a mim, que estou aqui em Berlim, no meu retiro, aposentado? Ele diz, não, acontece que esse aluno, esse jornalista, ele foi seu aluno. Você é que deve entender, então, o que ele está querendo dizer com isso. E aí o professor tem que se envolver nessa história. O que ele quis dizer com o legado de Capitu para desvendar o crime que aconteceu há 50 anos atrás, um pouco mais, e também, ou mais até, né, há 60 anos, e também para
desvendar o que está acontecendo agora com esse jornalista, uma vez que ele foi sequestrado e desapareceu. Eu posso garantir o seguinte, para quem se encontrar com o livro, digo assim, diversão garantida, o seu dinheiro de volta. Agora, Flávio, sensacional. Diga uma coisa, esse professor, né, esse personagem, ele é especialista em Machado de Assis, e o Flávio Aguiar, né, professor aposentado da USP, é um especialista em Machado de Assis, né? Então, quer dizer, muitas semelhanças. Eu queria que você falasse desse mergulho, né, que você fez nessa obra, o quanto também mexeu com você, jornalista, professor, especialista em Machado de Assis. Olha, em primeiro lugar, para mim, foi uma aventura, foi um risco, porque mexer com Machado de Assis e com Capitu é um risco seríssimo, né, para quem se aventurar nisso, ainda mais assim, ousando fazer isso, tomando de empréstimo essa personagem de Machado, com todo respeito, para uma obra de ficção, né, para desvendar isso que eu chamei o legado de Capitu. Segundo, tem toda essa discussão que a obra faz, né, o meu romance faz, qual é o legado de Capitu? Afinal de contas, né? Capitu deixou para o Bentinho, personagem narrador de Dom Casmurro, o legado do ciúme irresolvido, porque nada pior do que o ciúme do passado, né? Esse não tem solução, né? O do presente, do futuro até tem, pode ter, é chato, mas pode ter encaminhamento. Agora, ter ciúme do passado não tem saída, né? Não tem tônico que cure isso. Então, agora, a discussão toda é qual é o legado que Capitu deixa, né? Então, lá pelas tantas, o professor tem que se dar conta que ele está lidando não apenas com a aventura de Bentinho, para desvendar qual é o legado de Capitu, mas sim com a aventura dos leitores de Capitu. Quer dizer, ele tem que mergulhar no sentido de como se lê a obra de Machado de Assis hoje. Na verdade, o romance passa um pouco tempo atrás, é ali um pouco antes do golpe contra Dilma Rousseff, né? Mas é nessa época. Mas como é que se lê hoje, enfim, agora no século XXI, essa obra do Machado para nós entendermos qual é o legado de Capitu, né? Bom, eu não posso desvendar muito, porque senão vai perder a graça, né? Vai, com certeza. Eu não posso falar muito. Eu posso dizer qual é a grande pergunta. A pergunta é essa: para desvendar o crime de 60 e tantos anos atrás, ele tem que entender como é que se pode ler o legado de Capitu hoje, esse século XXI digitalizado, como você estava se referindo, né? Hoje, para ele poder saber e assim contribuir, inclusive, para salvar a vida do jornalista que está sequestrado, que foi seu aluno e que está ameaçado de morte até, porque tem gente que quer apagar, inclusive apagar porque ele descobriu coisas complicadas, enfim. Aí tem toda uma trama política no Brasil também, tem um senador, um deputado envolvidos, enfim, né? O que eu posso dizer é que, pelas reações que eu vi do e-book, né, quando saiu o e-book, o que eu posso dizer é que as pessoas, assim, muitas pessoas me disseram que começam a ler e não conseguem parar. É verdade, é isso mesmo. É o que eu posso dizer. Flávio, você estava falando do jornalista aí da sua obra, né, de ficção. E aqui, na realidade brasileira, os jornalistas estão realmente sofrendo ataques, frequentemente, do governo Bolsonaro. Eu queria que você falasse a respeito desse Brasil, né, que a gente está hoje, nessa pandemia, com esse pandemônio, em relação até a Europa, né? Fazer uma pequena comparação. Como é que você está vendo tudo o que está acontecendo aqui, Flávio? Olha, aqui se vê uma grande perplexidade com o que está acontecendo no Brasil. As pessoas não acreditam que aquele país que nós conhecemos, eu nem vou falar só do governo Lula, mas mesmo depois da Constituinte de 88, né, da Constituição de 88, aquele país florescente que causava uma certa perplexidade. Causava uma certa perplexidade no mundo. Aquele país florescente, sério, emergente, que era exemplo no combate à fome e na inclusão social, de repente se transformou nesse verdadeiro cárcere do povo, no péssimo sentido da palavra, que o governo Bolsonaro, já o governo Temer, mas que agora mas já foi exacerbado no governo Bolsonaro
com todas essas tendências anti-meio ambiente, anti-populares, com esse descaso, essa irresponsabilidade em relação à pandemia, né? Essa propaganda anticientífica, anti-acadêmica, anti-medicina. Agora, esse episódio da guerra da vacina mostra a irresponsabilidade desse governante, desse governo, né? Tudo isso causa uma enorme perplexidade aqui e também um enorme constrangimento, porque o Brasil virou um pária em escala mundial. Quer dizer, o Itamaraty, por exemplo, já foi admirado por... Não é questão de concordar com todas as posições que o governo brasileiro tinha nesse ou naquele governo, né? Mas o Itamaraty tinha um prestígio mundial de profissionalismo e agora está nas mãos assim desses pobres de espírito, esses pobres coitados que sequer conseguem entender o que está acontecendo no mundo. E essa imagem de profissionalismo que foi construída na política externa brasileira desde o século XIX, desde Dom Pedro II, como eu digo, não é questão de concordar, mas é de ver a imagem, né, de profissionalismo que estava consolidada no Brasil. Tudo isso foi posto por terra por um governo irresponsável e que hoje, apesar de acusar maus brasileiros pela má imagem do Brasil no exterior, hoje o principal mal brasileiro que danifica a imagem do Brasil no exterior é o governo federal do senhor atual encarregado da presidência. Eu recuso a chamar de presidente. O presidente é o Lula, com todas as discordâncias, Getúlio Vargas, até o FHC foi o presidente, né? Posso discordar, mas reconheço, né? Agora, me recuso a chamar o senhor Jair de presidente. Ele está ocupando a presidência e produzindo esse dano enorme para o Brasil. Agora, eu vou te dizer uma coisa, Marilu. A situação aqui não está boa também. Nós estamos entrando no outono, estamos também assim, com a ressonância do verão. Quando veio o verão aqui, criou-se um clima também, agora tudo passou, né? E voltou, abriu-se tudo, abriram-se bares, abriu-se a convivência, abriu-se isso, abriu-se aquilo, e agora nós estamos em toda a Europa, né? Está em diferentes graus, está havendo um aumento vertiginoso do número de casos. Inclusive aqui na Alemanha, Berlim, hoje, a cidade onde eu moro, é considerada uma área de risco, né? Porque Berlim tem uma vida noturna muito grande, muita festa, muito jovem na rua, nos bares, etc., e isso tudo aumentou a incidência da pandemia. Tem uma notícia boa no meio desse pandemônio, que é que melhorou a atenção com as vítimas da doença. Quer dizer, os médicos, os hospitais, as médicas, os enfermeiros, as enfermeiras estão conseguindo tratar melhor dos doentes e os seus sintomas. E isso diminuiu a sua letalidade relativamente ao número, né, de infectados. E isso é um problema, como eu disse, que ocorre em toda a Europa. Os piores resultados aqui, relativamente, em termos de número da população, número de infectados, estão, por exemplo, em países como a República Tcheca, a Romênia, no antigo leste europeu. Aqui na Alemanha a situação não está nada boa. Na Espanha continua dramática. Portugal decretou estado de calamidade, não é? A França fechou Paris praticamente à noite, a Holanda fechou tudo, a Bélgica fechou tudo, quer dizer, e aqui na Alemanha está se aguardando. Hoje mesmo vai haver, hoje e até o final da semana, vai acontecer o anúncio de novas medidas, talvez mais rigorosas a esse respeito, né? Então esperemos que haja realmente a possibilidade de melhor enfrentamento dessa doença. Agora, uma coisa é certa, acho que como você falou antes, ela veio para ficar. A nova normalidade vai ser isso que nós estamos vivendo, com algumas variações, até pelo menos se ter a possibilidade de um contra-ataque contra esse vírus, a respeito do qual se conhece muito pouco, eficaz sob a forma de uma vacina ou de vacinas, né, que sejam eficazes para prevenir esta doença, que tem efeitos muito danosos. Quer dizer, eu tive amigos, amigas aqui que padeceram da doença de diferentes cidades, com diferentes quadros clínicos. Para alguns, realmente, houve pouca transformação na sua vida, para outros foi uma calamidade. E ainda com, eventualmente, a possibilidade de ter sequelas, não só de doenças respiratórias no futuro, que ainda são desconhecidas.
Então, nós estamos todos, no mundo inteiro, enfrentando, né? Há uma diferença muito grande em relação à Europa e o Brasil, né? É que aqui, pelo menos, não existe no governo nenhum senhor Jair Messias Bolsonaro, né? Agora, um outro detalhe importante é que a extrema-direita aqui na Europa está tentando capitalizar o descontentamento que gera, naturalmente, né, essa série de medidas coercitivas que vem com a necessidade de prevenir sanitariamente o que está acontecendo. Então, a extrema-direita está querendo culpar a China, culpar os refugiados, culpar os imigrantes, culpar isso, culpar aquilo, né? E tentando capitalizar o descontentamento em relação mesmo a governos conservadores, como é o caso da chanceler alemã aqui, Angela Merkel, né? Que é uma governante conservadora, eu jamais votaria nela, mas respeito, ela tem o estofo de estadista realmente, ela é uma política séria que está procurando responder seriamente a essa crise que está assolando o mundo inteiro. Tá? Mas a situação está difícil, Marina. Tá certo. Agora, Flávio, para a gente encerrar, eu queria falar da importância das relações humanas, né? Essa pandemia está escancarando exatamente o que é importante na vida em relação ao convívio. E eu quero te dizer o seguinte, a gente sente muita falta sua aqui no Jornal Brasil Atual e sei que você também é um excelente cantor e sei que você fez uma musiquinha, né, nessa época que você fazia a coluna aqui no nosso Jornal Brasil Atual. Te entreguei, Flávio. Entregou mesmo. Eu sou um cantor de banheiro, veja só. Agora, eu ia dizer que a pandemia mostrou a fragilidade da organização mundial que nós estamos vivendo. Ela simplesmente provocou uma desorganização econômica em escala mundial. Essas políticas todas de austeridade, inspiradas num neoliberalismo algo tosco e também supersticioso do ponto de vista econômico, tudo isso veio abaixo com essa pandemia. Claro, vão dizer que não, que vai ter que ter de novo reerguimento, o mercado vai resolver tudo, mas a pandemia mostrou a falta de organização em escala mundial para enfrentar um evento desse. Agora, quanto à musiquinha, eu peço que vocês se lembrem do Lampião de Gás, aquela música que consagrou a Inesita Barroso, né? Lampião de gás, quantas saudades você me traz. Então eu compus o seguinte, olha aqui, ó. Rede Brasil, Brasil atual, quantas saudades do teu jornal, do comentário ao telefone, pondo em dia o que se vê, logo depois também na telinha iluminada da TVT, do Rafael, da Marilu, da Dona Lourdes sentada ali, e agora eu tão jururu, com saudades do colibri. Rede Brasil, Brasil atual, quantas saudades do teu jornal. Ai, que lindo, Flávio, saudades sentimos nós de você. A gente faz aí uma força para você retornar e ficar conosco. Mas, de qualquer forma, eu te vi no Brasil TVT de domingo, você está hoje aqui na rádio, e sempre ficaremos conectados, viu, Flávio? Que lindo! Muito obrigada pela música, hein? Estaremos sempre conectados, assim, no espírito e no coração, tá bom? Um grande abraço, cuidem-se todos. Dizia o Che Guevara que a grande tarefa do revolucionário era fazer revolução. Mas a gente precisa complementar isso, que é ficar vivo para fazer a revolução, né? Então a gente tem que se cuidar para enfrentar essa dupla pandemia, o coronavírus e a pandemia do governo brasileiro e também da desorganização mundial, né? Que vamos enfrentar e vamos vencer. Temos que ter sempre um fio de esperança para não desistir da nossa luta. Um grande abraço para todas e todos aí. Muito obrigada, Flávio. E é isso, de esperança em esperança, como dizia Dom Paulo Evaristo Arnes. Muito obrigada, Flávio. Grande abraço. Um beijo. Até mais. Um beijo. Tchau, tchau. A gente falou aqui com o Flávio Aguiar, ele que é autor do romance policial O Legado de Capitu, ele que é poeta, crítico literário, especialista em Machado de Assis, jornalista, professor aposentado da USP, e ele que foi por muitos anos aqui colunista da Rádio Brasil Atual e da TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.